Evangelho de Marcos, no capítulo número 16. Marcos 16. Eu vou ler apenas 2 versos da palavra de Deus. Marcos 16, versículos 15 e 16. Marcos 16, versos 15 e 16. Diz assim a palavra do Senhor. Aqui Jesus está dizendo, né? E disse-lhes, Jesus dizendo isso para os discípulos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a palavra do Senhor e é o que nós conhecemos no estudo da palavra de Deus como a chamada grande. Se estabelece um sistema de reprodução, né? Que sistema de reprodução? Jesus treinou seus discípulos para que esses discípulos produzissem discípulos, e discípulos produzindo discípulos, e assim por diante, de geração em geração. E nós também fomos alcançados nesse processo, né? Hoje nós temos aqui irmãos que também foram alcançados nesse processo e que já estão trabalhando também no mesmo processo produtivo, que não pode parar nunca. Só pode parar após a volta do Senhor Jesus Cristo, né? A palavra de Deus, ela diz lá em Romanos capítulo 3, no versículo 23, a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. É bastante conhecido, né? E ainda o capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Nós estudando a palavra de Deus aqui sem pensar em qualquer doutrina religiosa, mas pensando na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus unicamente, nós estudando o plano de salvação, nós vamos entender claramente que o homem, o ser humano, passou a estar separado da comunhão com Deus a partir de quando entrou o pecado na vida humana. Isso aconteceu, os irmãos sabem quando, né? Lá no Jardim do Éden, há milhares de anos atrás. A partir daí, a palavra de Deus diz que a natureza pecaminosa e o resultado do pecado que foi cometido lá passou para toda a humanidade, e por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5 nos esclarece isso muito, de uma maneira muito simples e muito clara, né? Romanos capítulo 5, o verso 12 diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão, né? Entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Essa morte, entenda-se, a separação da comunhão do homem com Deus, aquela comunhão que deveria ser permanente, deveria ser para sempre. Esse era o objetivo, esse era o propósito de Deus. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E a partir do momento que nós compreendemos a palavra de Deus, que todos pecaram, e compreendemos que a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, e nós observamos na palavra de Deus, Deus imediatamente, pela sua santa misericórdia, Ele aciona
o plano misericordioso de salvação para com a humanidade, nós vemos então que a humanidade passa a ter uma oportunidade de retomar a comunhão com Deus. E diz a palavra de Deus que existe um único meio de retomar a comunhão com Deus, de voltar o homem a ter comunhão plena com Deus, que é através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então é bastante comentado isso, é bastante trabalhado isso, e muitas dúvidas existem com relação a isso, né? Mas a palavra de Deus é muito clara, muito simples, muito objetiva em mostrar o plano de Deus, que a Bíblia diz que já estava estabelecido por Deus desde quando? Desde antes da fundação do mundo. Deus já sabia pela sua onisciência que o homem pecaria. Ele, pela sua misericórdia, já institui um plano de misericórdia para com o homem, e a partir disso, então, ele introduz, ele aciona o plano de salvação, o plano misericordioso. Mas esse plano misericordioso diz claramente que só pode ser exercido através de um meio, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, Deus envia o seu Filho para esse mundo, e João 3,16, que todos conhecem, né? Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, diz a palavra de Deus que é necessário crer nesse sacrifício de Jesus, crer que cada ser humano nasceu num estado de separação da comunhão com Deus, por herança da culpa do pecado, do resultado do pecado ocorrido lá no Jardim do Éden. E essa culpa do pecado então causou a separação da comunhão do homem com Deus. E quando nós vemos Romanos 6,23, nós vemos ali que a palavra de Deus diz: o salário do pecado. Ele não diz dos pecados, diz do pecado. Por quê? Porque está mencionando aquele pecado que separou o homem da comunhão com Deus. Então é aquele pecado que passa para toda a humanidade por herança. E a palavra diz: por isso que todos pecaram, por um homem, todos são culpados. Mas eu não tenho culpa se Adão pecou, mas é herança de pecado. Nós sabemos que até na vida humana, do ponto de vista civil, né, legal, a herança que nós temos dos nossos pais, elas são inevitáveis. A não ser que você, como filho, seus pais partiram para a glória ou para a eternidade, de modo geral, os bens que porventura os pais deixaram, eles pertencem aos filhos ou aos herdeiros legítimos, né? Legalmente falando. E não adianta falar que esse ou aquele filho não tem direito na herança. A lei determinou que é assim, a herança é dele, acabou. A não ser que ele abra mão da herança. Mas só ele pode abrir mão da herança, né? Com relação ao pecado, a mesma coisa. Não dá para abrir mão do pecado. Não dá para abrir mão dessa herança. A única maneira de abrir mão dessa herança é através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nós precisamos aceitar Cristo como Salvador. Por isso que os irmãos que estão aqui de brancos vestidos, foi cantado que eles lavaram as suas vestes no sangue de Jesus Cristo. Por quê? Porque eles entenderam que são pecadores, que estão separados, que estavam separados da comunhão com Deus, da comunhão eterna com Deus, até que eles compreenderam que precisavam aceitar Cristo, porque a única forma de ser pago para essa culpa do pecado seria através de Cristo. E Romanos capítulo 5, verso 18 diz: pois assim como por uma só ofensa de Adão veio o juízo sobre todos os homens para condenação,
assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida, que é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, é um processo muito simples de entender. As pessoas complicam muito, mas não tem por que complicar. É muito simples. É lógico que o inimigo não quer que nós entendamos isso, compreendamos isso. Ele trabalha sempre na mente humana para o ser humano não entender isso. Mas o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz que ele convence o homem do pecado. Basta que o homem permita a ação do Espírito Santo e ele então entra convencendo o homem do pecado. E esses irmãos permitiram a ação do Espírito Santo e o Espírito Santo convenceu-os do pecado. E então eles entenderam que quando Jesus diz lá em João 14,6 que eu sou, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, eles entenderam que o único meio, o único caminho é através de Cristo. Então eles aceitaram Cristo como Salvador. E uma vez aceitam Cristo como Salvador, Jesus disse, olha, todos aqueles que já entenderam, que já aceitaram, devem ser batizados. Então ele deixou essa ordem, como nós já lemos em Marcos, capítulo 16, que os discípulos devem ir. E esse ide que ele diz ali, no grego a palavra no gerúndio, que significa indo, ou seja, o discípulo deve ir caminhando no seu dia a dia, indo e evangelizando, e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse detalhe do texto está em Mateus, na mesma passagem, com uma referência um pouco diferente. Então eles compreenderam isso e entenderam também que essa era uma ordem de Jesus Cristo. Não é opção de quem aceita Cristo como Salvador se batizar ou não. É questão de obediência, aceitar, ser obediente à determinação do Senhor Jesus. Mas ele deixou duas ordens. Uma é o batismo e a outra é a celebração da ceia do Senhor, que é o memorial do que ele fez por nós, por cada um daqueles que o já aceitou como Salvador de sua vida na cruz do Calvário, onde nós temos dois elementos. O pão, que representa o corpo de Cristo quebrado na cruz do Calvário, e o produto da vide, o produto da uva, representa o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E ele disse que nós deveríamos fazer isso até que ele volte. Então são duas ordenanças do Novo Testamento que Jesus deixa muito claro que nós que aceitamos Cristo como Salvador devemos cumprir. Não é opção, é obrigação. Todo aquele que aceita Cristo como Salvador precisa obedecer Cristo, ser batizado e participar da celebração da ceia do Senhor. E nessa noite nós teremos então batismo dos irmãos que já entenderam isso, e logo em seguida nós teremos a celebração da ceia do Senhor também. Então que Deus abençoe cada um que está aqui nessa noite, aqueles que já entenderam o plano, já aceitaram Cristo, que Deus continue abençoando ricamente. E aqueles que porventura ainda não haviam entendido, essa noite nós deixamos só esse alerta para cada um aqui, de que esse o ensino da palavra de Deus para nossas vidas. E você querendo saber mais, nós te convidamos para estar conosco na escola bíblica dominical, para, se quiser fazer estudo bíblico, nós estamos à disposição para fazer estudo bíblico, enfim, independente de credo religioso, independente de querer tirar você da sua doutrina religiosa e trazer para a Igreja Batista. Isso é coisa que você vai decidir depois na tua vida. O que nós queremos é que você entenda a palavra de Deus, a vontade de Deus para a tua vida. A outra parte
é outra história, é outra conversa, vamos dizer assim. Então, que Deus abençoe a todos os presentes. Aqueles que já aceitaram Cristo como Salvador sabem o quanto é maravilhoso, o quanto é bom nós passarmos por essa experiência que os nossos queridos irmãos estão passando nessa noite. E aqueles que ainda não aceitaram Cristo como Salvador, fica esse alerta para que você possa estar aceitando o quanto antes na sua vida. Nós estaremos agora saindo com os batizandos para o ato do batismo. O irmão Paulo estará assumindo a direção do culto, e os irmãos estarão cantando aí no 145, enquanto nós nos preparamos. Irmã Tatiane, quem é o teu Salvador? Jesus Cristo. Minha querida irmã, mediante essa tua pública profissão de fé, como ministro de Jesus Cristo, devidamente autorizado pela palavra de Deus e por essa igreja, eu te batizo, minha querida irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Tiago, quem é o teu Salvador? Jesus Cristo. Mediante essa tua pública profissão de fé, meu querido irmão, como ministro de Jesus Cristo, devidamente autorizado pela palavra de Deus e por essa igreja, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.